Olá, me chamo Gabriela de Greco e estamos com mais um episódio do podcast Daily Mantra. Um podcast feito para mulheres inteligentes que querem ser sua melhor versão. O tema de hoje é equilíbrio. Nós temos uma tendência muito grande, a sermos extremistas na vida, Aquela pessoa 8 ou 80, sabe? Que ou é sim ou é não. E muitas vezes a vida ela busca equilíbrio, Ela pede o equilíbrio e a gente não consegue entender, a gente não consegue enxergar a importância do equilíbrio. A gente entende que tem que ser ou de uma forma ou de outra, não tem meio termo, E quando a gente observa através do estoicismo mesmo, é muito interessante que é aquela ideia do seguinte: se a gente não tem o que fazer diante daquela situação, para que a gente vai ficar emocionalmente exausto tentando solucionar aquilo, sendo que não tem o que nós fazermos naquela situação? É deixar acontecer, porque não temos o que fazer. Então, assim, a gente não pensa nisso, A gente fica, não, a gente tem que resolver, temos que fazer, temos que chegar no resultado final, tenho que fazer isso aqui tem que acontecer. E às vezes não é assim. Quando a gente vai pro lado mesmo da fé, a gente consegue observar tantas pessoas que são religiosas ao extremo, E acabam agindo de forma totalmente oposta do que a fé prega, por conta do extremismo. A mesma coisa daquela pessoa que não tem fé, que não acredita em nada e acaba odiando a todos que têm fé, odiando a religião, odiando tudo, são extremos da mesma forma. E os extremos nada mais são do que raiva acumulada de uma coisa que você não sabe dominar, que você não sabe controlar. Eu dei exemplo da fé, Se a gente observar mesmo uma pessoa que é muito religiosa, ela odeia aquelas pessoas que não têm fé, não acreditam em nada. E até mesmo aquelas pessoas que acreditam, mas não acreditam nas mesmas coisas que essa pessoa acredita. Existe uma raiva muito grande por conta disso, Essa pessoa, ela demonstra essa raiva, esse ódio pela outra pessoa, E a mesma coisa daquela pessoa que não acredita em nada e ela acaba odiando esses religiosos, essas outras pessoas, a fé, as crenças diversas, E essas pessoas, elas odeiam algo que elas nem acreditam. Como que você vai odiar algo que você nem acredita que exista? Isso é a prova concreta de ódio. É uma forma da sua mente estar eliminando, aquele ódio, tirando aquele ódio de dentro para fora. A pessoa que é equilibrada, que ela sabe dominar as suas emoções, ela tem opiniões, ela é uma pessoa que tem opiniões, tem convicções, crenças. Porém, ela há respeito pelas crenças e limitações de outras pessoas. Não é imposição. A pessoa que é equilibrada, a mulher que é equilibrada, ela entende tanto as suas concepções quanto as dos outros. Lembrando que o equilíbrio ele não tem a ver com aceitação geral. Eu vou aceitar tudo. É uma questão de domínio próprio. Para que eu vou me exaltar em algo que eu nem acredito? Para quê? Existe uma busca muito grande por validação, Nós, seres humanos, nós temos essa busca constante, Nós esperamos que as outras pessoas concordem com o nosso pensamento, estejam a favor, estejam do nosso lado, estejam nos ajudando. E muitas vezes as pessoas vão ter opiniões diferentes das nossas. E por esse motivo você vai ter raiva, Às vezes do seu melhor amigo, daquela pessoa que está com você vai ter raiva dessa pessoa porque ela tem uma opinião diferente. Quando a gente faz essa pergunta, você fala, não teria raiva, não tem problema, ela tem uma opinião diferente. Mas na realidade, você teria. Se a pessoa chegasse, você tivesse uma convicção de algo, você comentasse isso com a pessoa, e a pessoa falasse, não, eu não acredito nisso. Eu acho que você está errada. A raiva já ia tentar te dominar, não é? Então, por isso a importância do equilíbrio, a dominação interna. Ela é muito importante, porque ela vai se mostrar no externo. A forma que você lida com as pessoas, que você lida com as opiniões diferentes. Um exemplo muito claro que a gente tem hoje em dia, é o ódio pelo homossexualismo, O ódio por qualquer pessoa que escolha a sua própria sexualidade, A raiva que as pessoas impõem sobre isso. Se a gente for parar para pensar, qual o problema?
é uma questão da pessoa. A pessoa está escolhendo a sua sexualidade. Não tem nada a ver com você, é com a pessoa. Mas é como se machucasse, porque não é o que você determinou que fosse acontecer para o outro, que você nem tem que ter controle. Você está tentando dominar a vida de uma pessoa que nem é sua. A maturidade, ela leva o ser humano a entender, a ter sim convicções, ter sim moral, ter sim ética própria, mas também respeitar a ética e a moral da outra pessoa, o que a outra pessoa pensa, o que ela leva para a vida. Respeito, a maturidade, ela entende que tudo deve ser respeitado. A maturidade, ela faz a gente entender que vão ter momentos que a gente também não vai conseguir ser equilibrado, que a gente vai ter que ter uma dominação mental muito mais forte. Além disso, vão ter momentos que você vai ter que ser extremo. Você vai ter que se levantar, vai ter que se impor diante de algo e vai ter que sair, de certa forma, do seu equilíbrio. Certos momentos pedem isso, mas são momentos específicos, pensados, racionalizados. Não é por emoção, por impulso, por raiva. É inteligente, é de forma inteligente. Você tem que defender o que você acha, o que você acredita no momento certo, no momento que é para você defender. O equilíbrio, ele não fala sobre ser omisso, sobre estar presente em situações e não fazer nada. Fala sobre você dominar a sua raiva, dominar os seus impulsos e saber lidar com as situações, todas as situações, tanto positivas quanto negativas. Às vezes a gente está muito empolgado com alguma coisa, está muito feliz e fala, caramba, eu vou comprar isso aqui, quero comprar isso, um negócio super caro, um negócio que vai te prejudicar, mas você está tão empolgado, você está tão feliz e você acaba fazendo e caindo nesse impulso. A mesma ideia daquela pessoa que ela quer economizar tanto que ela não gasta em nada, nem sequer naquelas coisas que ela mesma precisa. Às vezes você já foi uma pessoa que passou por necessidades na vida, passou por situações muito ruins, que ficou sem comer. Então, quando você tem uma condição em que você pode se alimentar, você acaba se alimentando demais, comendo demais, engordando, se tornando obeso e prejudicando a sua própria saúde. A mesma coisa daquela pessoa que tem demais, que tem condição demais e fala, eu quero emagrecer, eu quero ter o corpo perfeito, então eu vou deixar de comer, e a pessoa emagrece tanto a ponto de degradar a saúde. É o mesmo ponto, falta de equilíbrio. Tudo que é ao extremo, tudo que é feito ao extremo, dá errado. Observa, pega tudo na sua vida, tudo, tanto positivo quanto negativo, tudo que é ao extremo se torna um problema. A mesma coisa de um julgamento. A gente tem o juiz e os advogados, né? Os advogados, ambos vão estar defendendo cada lado. Então, um advogado vai estar defendendo a direita, o outro vai estar defendendo a esquerda, de forma extremista. Enquanto o juiz, ele tem que pegar os dois lados e decidir. De acordo com esses dois lados, eles têm que mostrar o equilíbrio, a ideia da balança, né? Isso mostra que a justiça da vida, ela vem através do equilíbrio. Tudo que nós plantamos é colhido, e pode ser colhido tanto bem próximo ao nosso presente, quanto pode ser colhido muito lá para frente, no nosso futuro. E o equilíbrio, ele também nos remete ao tempo de colheita. Às vezes a gente quer as coisas tão para rápido, tão para agora, né? Que se algo não acontece no momento que a gente fez, a gente plantou aquilo, a gente quer colher na hora. A gente não espera a maturação, a gente não espera o momento daquela evolução, daquela colheita, daquele fruto, né? De gerar aquele fruto, a gente não espera, a gente quer na hora. A mesma coisa do amor, né? A gente quer aquilo para agora, então a gente quer aquela pessoa específica, a gente quer aquela pessoa transformada, a gente quer aquela pessoa do jeito que a gente quer que ela seja, da melhor forma pra gente. Só que aquela pessoa não tem obrigação de ser a melhor coisa pra você, às vezes ela nem é a pessoa certa pra você. Então você tá esperando algo de uma pessoa que nem é pra ser. E daí você se frustra, você fica com raiva, e você se fecha para amor. Por quê? Porque aquela pessoa te decepcionou, é extremismo. Você não tem equilíbrio na sua vida.
Às vezes, o que você não para pra pensar é que as coisas são frustrantes pra você porque você não sabe esperar e porque você é extremista. Você não entende que as coisas têm a hora certa pra acontecer e que as suas atitudes, as suas vontades têm que ser seguradas em muitos momentos. E você tem que ter domínio e aprender a esperar. Se você gosta muito de uma pessoa, se ela não for a sua pessoa, ela vai demonstrar de início, vai demonstrar depois, ela vai demonstrar. Tem que ter paciência. Nada é construído de uma hora para outra, e o que é construído de uma hora para outra derruba como castelos na areia. Sem base, sem tempo de maturação, não há crescimento bom, não há uma base sólida. Os extremos crescem no ódio, na impulsividade, na raiva. E uma vida sábia é quando você entende que há de haver paciência, que você há de ter que esperar as coisas acontecerem, analisar os fatos antes de julgar, antes de ser impulsivo, antes de dar a sua opinião, antes de ter uma opinião. É necessário racionalizar as situações, a gente leva muito para o emocional. Essa pessoa fez tal coisa para mim, então eu vou fazer tal coisa para ela, vou me vingar. Isso também é extremo. Olha a diferença se você é uma pessoa que analisou aquilo ali, viu se realmente aquela situação é o que você está pensando. Então você toma uma decisão consciente, não de vingança, não baseada na raiva, mas sim no melhor para você. Quando nós pensamos dessa forma, nossa vida evolui muito, porque a gente sai daquela escassez de eu tenho uma emoção e eu tenho que soltar essa emoção. Quando você aprende o domínio próprio, o equilíbrio, a vida, ela própria te manda esse equilíbrio, ela própria te manda a paz, a tranquilidade. Por esse motivo que às vezes você está num relacionamento muito bom, mas por você ter se acostumado com o caos, você não está satisfeita, não está feliz. Mesmo que seja perfeito, não é perfeito para você, porque não há caos. Nós podemos ser o bem e o mal, mas nós temos que decidir em ter equilíbrio, analisarmos as situações com calma, com tranquilidade, assim tomaremos as melhores decisões. E esse foi o final do nosso episódio de hoje, um tema incrível que deve ser colocado na nossa vida diariamente. O mantra de hoje é: o equilíbrio gera paz e a paz atrai todas as respostas. Até o próximo episódio do podcast Daily Mantra. Beijinhos!